pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídeas Sem Mistério. E agora eu tô aqui para falar sobre mamão, gente. Isso aí, vamos a mais um vídeo da série do mamão agora. Vamos falar de frutificação e dos tratos culturais durante o período de frutificação e de períodos mais frios. Vamos lá? Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui o pé de mamão e vocês vão me perguntar por que esse pé de mamão está torto desse jeito, por que ele cresceu agora aqui dessa maneira estranha. Bom, pessoal, aqui infelizmente nessa área aconteceu uma coisa desagradável que fez com que ele crescesse assim, e foi a questão de sol, ou seja, agora já está começando a melhorar, porque a gente já está saindo do inverno, vai entrando na primavera, então o sol está voltando para o meio do céu e aí tá batendo mais luz nele, mas praticamente o inverno inteiro ele ficou com muito pouca luz e por isso que ele cresceu torto desse jeito, porque ele foi atrás da luz. O outro pé que vocês vão ver, ele já cresceu reto, porque não teve esse problema, ele está pegando luz por igual. Mas mesmo assim, reparem aqui, ó, como esse pé de mamão tá bem cheio, ó, tem bastante mamão nele. Os mamões ainda estão novos, crescendo, e vai vir mais frutificação. Agora que ele está batendo mais sol, vai vir bastante frutificação. Ele ainda vai produzir muito. E o bom dele ter ficado torto assim é que os mamões estão todos baixinhos, gente. Então acabou que ficou interessante, ó. Veja aqui o mamão certinho. Esse é o mamão papaya, ele não fica muito grande. E é muito grossinho, bem gostoso. Ainda não amadureceu nenhum, pois ainda não está no tempo, gente. Isso mesmo. Mas está perto de amadurecer os primeiros já. Não vai ficar muito grande por causa da falta de luz do inverno, que prejudicou de fato, com certeza. Mas foi bom, por outro lado, porque vai servir de assunto para as nossas aulas, principalmente para falar de tratos culturais durante o inverno e frutificação. Então, gente, vamos agora falar então de algumas coisas que andaram acontecendo aqui e acontecem com quem tem períodos mais amenos e até com noites frias e muito úmidas, como é o meu caso. Vamos lá? Bom, pessoal, então eu estou aqui. Vamos falar então agora aqui dos tratos do inverno. Bom, reparem, agora o sol já está começando a bater, então agora a tendência é só ficar mais forte e ter uma carga de floração muito boa. Agora vem um período bom para mamão. Mas passamos por o inverno. Aqui teve bastante semanas de clima mais ameno, com dias não muito quentes e noites bem geladinhas, o que não é muito bom para mamão. Então, mamão no inverno, gente, ele fica encroado. Mamão em locais que tem inverno mais ameno ou mesmo frio, ele encroa mesmo. E se o seu local é muito frio, ele pode até morrer. As folhas começam a ficar cada vez menores, começam a ficar amareladas, meio retorcidas. E se o local for muito úmido, dá muita doença, dá muita pinta preta, que é realmente uma doença que eu estou mantendo controlada, mas mesmo assim aparecem alguns focos. Da antracnose, como a gente pode ver aqui, ó, tem algumas manchas, mas eu mantenho controlado com a cauda sulfocálcica semanalmente, senão não tem como, o clima está muito úmido e ainda está frio, mas agora já vai começar a entrar o período bom, então a tendência é que o mamão comece a melhorar, comece a ficar mais forte, comece a desenvolver mais, e aí com o calor vem mais florações, vem folhas mais viçosas e aí mais frutificação e frutos maiores. Certinho, gente? Bom, então no período do inverno, os cuidados principais que vocês têm que ter com o seu mamão é manter a adubação regular, conforme foi dito no vídeo de tratos culturais, certinho, que está linkado agora aqui para vocês também. Então, não deixem de fazer a adubação para manter a planta saudável, muito importante durante os períodos mais amenos do ano, porque ele vai sofrer um pouco. Então é preciso a gente manter a planta forte para poder ela sofrer o mínimo possível. Também eu recomendo
fazer as aplicações do enxofre ou da calda sulfocáustica, principalmente no período do inverno. Nesse período, a sulfocáustica ou enxofre será mais eficiente do que a bordaleza. Por quê? É nesse período do inverno também que a gente costuma ter muito problema de ácaro nos locais que sejam mais secos. Então a gente pode ter problema de ácaros também e cochonilhas. Então usem mais a sulfocáustica. Eu aqui uso semanalmente, o que está mantendo, ó, que as folhas novas venham limpas, perfeito, e ele consiga estar bem enfolhado e tá com uma boa carga de frutos até. Mesmo ele tentando ficar no torto por causa da questão de luz, foi um problema aqui da área, mas ele está com uma boa carga de frutos, né? Tem uma carga razoável de frutos. Essas aplicações semanais da sulfocáustica do enxofre, primeiro, gente, esses produtos são liberados para a agricultura orgânica, então eles são bastante seguros e fáceis da gente encontrar. O enxofre tem aquele da Dime, a sulfocáustica também pode ser que a gente encontre, e eu também tenho dela disponível para venda, ok, gente? Meu telefone vai estar aqui no vídeo também, para caso alguém esteja interessado. Então, com essas aplicações semanais de calda sulfocáustica nesse período de inverno, período desfavorável para o mamão, desfavorável para a planta, a gente evita que a pinta preta se espalhe. Então é fundamental para evitar a pinta preta, para evitar ácaro. Vocês veem, ó, não tem ácaro, as folhas novas estão muito limpinhas. Então a gente evita o ácaro e evite que qualquer doencinha que apareça se torne grave, perfeito? Além desse cuidado fundamental que a gente deve ter nesse período de inverno, recomendo usar a sulfocáustica com o leite também. Vamos às dosagens. A dosagem geralmente recomendada vai ser em torno de 10 a 12 ml por litro de calda sulfocáustica, o que dá perto de 1 grau, mas dá 0,8 a 1,2 graus a calda sulfocáustica. E bote 100 ml de leite para cada 5 litros de calda pronta. Perfeito, gente? E apliquem semanalmente, sempre no final do dia, nesse período agora. Então, isso é fundamental para evitar a pinta preta. Lembrando, esses cuidados vão ser mais intensos nos locais de clima ameno, como o meu, que agora está mais ameno. Esse ano, então, está bem ameno as noites. E talvez locais de clima muito seco também, a gente pode ter problemas com o ácaro e o oídio. Então, também vai ser útil nesses locais. Em locais onde o clima está favorável para o mamão, a gente provavelmente não vai estar precisando fazer aplicações, ou mesmo muitas aplicações, talvez uma ou outra, ou até mesmo com a calda bordaleza, só para controlar. Em locais de clima bom, o seu mamoeiro vai desenvolver forte durante o ano inteiro. Em locais onde o clima fica ameno no inverno ou frio, ele vai encroar. Então, para minimizar esses efeitos do inverno, essas aplicações são muito importantes, gente, para evitar a pinta preta e outras doenças. Você vê, ó, os mamões estão relativamente lisinhos. Teve alguns nos novos, mas eles estão relativamente bem. Eles poderiam estar muito pior. Vocês podem olhar aqui, ó, eles estão bem, o mamãozinho. Se não fosse isso, ia estar bem pior de pinta preta. A pinta preta ia inviabilizá-los. E adubação. Então, essas são as dicas para o manejo no inverno, gente. A adubação não podemos deixar, porque a planta tem que manter forte o máximo possível. E o controle da pinta preta e também do ácaro, que pode acontecer muito no inverno, gente. Perfeito. Então, essas são as dicas que eu quero passar hoje para o manejo do mamão no inverno. Um outro problema também que atrasa muito o mamoeiro e deixa ele muito prejudicado no inverno é o vento. O vento é um fator muito importante no inverno, e que locais que estão sujeitos ao vento, principalmente aquele vento sul, é muito fatal para o mamão. Pode até levar a planta à morte se o local for muito frio, pois esse vento frio ele não gosta nem um pouco, e isso faz com que ele comece a ficar encroado, suas folhas começam a ficar amareladas e cada vez menores e retorcidas, e aí ele pode morrer.
ou ficar muito debilitado por um bom tempo. Então, gente, muito cuidado com locais muito sujeitos a ventos fortes no inverno. Vamos evitar esses locais para plantar o mamão. Então, essas são as 3 dicas que eu estou passando aqui. Relembrando, manejo da pinta preta e outras doenças que podem aparecer muito agora no inverno, principalmente em locais que a noite é muito amena e de dia é um pouco mais quente e a umidade é extremamente alta. Ou seja, o meu caso é ácaros nos locais muito secos, mais secos no inverno, é um problema importante. E outras doenças que podem acontecer. Então, o controle disso é muito importante para a sua planta não enfraquecer demais no inverno. Locais adequados, esses problemas serão mínimos. Locais não muito adequados, esses problemas podem ser importantes. A adubação, como eu falei, não pode deixar faltar, conforme estava lá descrito no vídeo sobre tratos culturais. E cuidado com o vento. Muito importante isso. Perfeito, gente? Agora aqui, que eu já falei desses cuidados, notem aqui, ó, nessa planta eu instalei uma isca que está ajudando a controlar insetos que possam prejudicar o mamão. Então, ó, as iscas já estão bem lotadas, vocês podem ver aqui. Essa isca eu vou deixar linkado também como preparar a isca adesiva colorida para vocês. E agora aqui eu quero falar de mamão. Vamos lá, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, aquele formato clássico de mamão. Aqui o mamão papaya, estão crescendo bonito, formato clássico do mamão. Então agora quando o sol começar a bater neles legal, eles vão dar uma esticada, vão ficar bem gordinhos, vão ficar bonitos. Aqui um dos primeiros que saiu, né? Esse aqui não vai demorar muito a madurar, ele vai ficar pequeno mesmo, por falta de sol. Então ele não vai crescer muito mais que isso, por falta de sol. E agora eu quero falar. Tempo de maturidade, geralmente, quando a gente começa a colher os primeiros mamões. Geralmente a partir do 7º, do 8º mês após o plantio, a gente começa a colher os mamões, geralmente. Ele começa a florescer por volta dos 4 meses e ele começa a amadurecer os primeiros por volta do 8º mês. E aí depois ele vai amadurecendo em sequência, conforme ele vai florescendo, começa a amadurecer os de baixo, depois os de cima vão amadurecendo e assim por diante. Aí aqui 2 dicas, gente. Se vocês querem deixar o mamão para passarinho, deixe ele amadurecer no pé para poder o bicho ir lá e comer, certinho? Quando o mamão tiver para amadurecer, evitem estar aplicando a sulfocálcica direto no mamão, perfeito? Para poder o passarinho comer sem nenhum resíduo. Geralmente não vai fazer mal, mas evite aplicar direto naquele mamão que está amadurecendo, ou então o colha. Se você quer colher para comer e não deixar o passarinho, quando começar a aparecer as primeiras listras amareladas nele, é o momento ideal para colher. Vou falar de colheita quando tiver mamão amadurecendo, mas é só essa dica. E agora eu quero falar para vocês isso aqui, ó. Vocês estão vendo o formato desse mamão, né? Esse é o formato certo de um mamão hermafrodita. Mesmo ele ficando pequeno por falta de luz, ele vai ter bastante polpa aqui. Ele é pesadinho. E agora eu vou mostrar para vocês o outro pé, para vocês verem como é que é o mamão fêmea. Esse é o mamão hermafrodita. Formato clássico de mamão. Esse é o mamão hermafrodita, ó. Mamão hermafrodita. Agora vamos mostrar o pé de mamão fêmea para vocês. Vamos lá, para finalizar. Prontinho, gente, estou de volta. E esse é o outro pé. Notem, como eu falei, ó, esse aqui cresceu retinho, ó. Ele cresceu reto. Ele não tá com tantas folhas assim, mas ele tem um númerozinho de mamão, bem menos produtivo do que o outro, mas para o nosso consumo caseiro tá mais que o suficiente. Estou fazendo as adubações dele regularmente e como o sol aqui bateu nele por igual e mesmo com menos quantidade, foi o suficiente para ele crescer retinho, ó. Vocês podem ver, ele está reto, não ficou torto igual o outro. E ele ficou mais alto. Só que olhem só, é o mesmo mamão papaya que o outro, mas reparem bem os frutos, ó. Vou dar um zoom aqui, ó, e vou pegar. O fruto inclusive é até maior. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo uma coisa?
O fruto é redondo, isso mesmo. Vocês estão vendo, ó, o fruto é redondo. Olha só da minha mão. Vou botar a imagem do outro fruto só para vocês verem em comparação como é que ele tá, ó. É redondo. Esse é redondo, enquanto o outro tem formato típico de mamão. Porque esse é um fruto feminino, exclusivamente feminino, gente. Então aqui para vocês, vocês estão vendo o fruto do mamão fêmea. Mas vocês podem falar, olha André, mas ele é bem maior do que o outro. De fato, ele é maior um pouco sim, gente. Porém, ele tem bem menos polpa do que o outro. Ou seja, ele tem menos carne do que o outro mamão. Ele vai ser gostoso também, tudo. Mas o outro mamão vai ser melhor, certinho, gente? Ele tem muito menos conteúdo dentro dele. Tem muita semente e pouco e menos conteúdo. Então aqui acabou que eu deixei, né? Acabei tirando um pouco antes os outros pés e saiu uma mamão fêmea. Mas foi bom, porque eu vou ter exemplo para mostrar para vocês na hora de cortar o fruto. Então, quando falar de maturação e for cortar o fruto, eu vou ter como mostrar para vocês a diferença de polpa de um e o outro. Perfeito, gente? Então aqui, esse é a característica clássica do mamão feminino. Frutos redondos e menos polpa. Ele não vai ter tanta polpa igual o outro e vai ter muito mais semente. Mas essas sementes não são indicadas para a gente plantar, porque a taxa de mamão feminino que sai é muito alta e não compensa. Perfeito, gente! Então, só para finalizar o vídeo, repetindo os cuidados. Não deixar faltar água no período do inverno. Fazer o controle da pinta preta e do ácaro e do que pode aparecer com a sulfocáustica, com enxofre, com leite. Muito importante. E não deixar de fazer as adubações regulares e também cuidado com o vento, gente. Perfeito? Era isso que eu queria falar para vocês. Se gostaram do vídeo, deem joinha e se inscrevam no canal. E até a maturação dos mamões, gente. Forte abraço a todos e até a próxima. E agora, quando eu fizer o próximo vídeo, o tempo vai estar melhor. Provavelmente, eles já vão estar bem mais fortalecidos. Forte abraço a todos e agora eu fui, gente. Não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau.